A estrela de Davi também possui outros nomes como hexagrama, estrela judia, Magen David, estrela de Davi. Entretanto, afirmam os estudiosos que esta estrela jamais foi usada pelo rei Davi para absolutamente nada. Quem usou para fins ocultistas foi Salomão. O verdadeiro símbolo do povo judeu sempre foi a menorá, que é o candelabro de 7 braços, descrito na Bíblia. Na verdade, o hexagrama é um símbolo muito anterior ao surgimento de Israel. Remonta o tempo das primeiras civilizações, podendo até ser encontrado em tábuas sumérias e outras mais. Outras civilizações que não são judias, mas que ainda assim são anteriores ao atual Estado de Israel, que foi fundado em 1948. Não temos espaço para mostrar todas as imagens de povos que utilizavam o hexagrama, mas o número é incrível, indo desde os mongóis até os cruzados da Igreja Católica, passando pelos tibetanos, marroquinos e muitos outros. Na verdade, este símbolo passou a ser representante de Israel no ano de 1864, quando os judeus vienenses o ofereceram para que o imperador germânico Ferdinand III pudesse homenagear os judeus de Praga, por causa da Guerra dos 30 Anos, em que eles tinham ajudado. Depois, o símbolo se espalhou e tomou conta de toda Israel. O povo, tá? Não o país, pois o Estado de Israel só foi proclamado em 1948, incluindo sinagogas, festas e tudo mais. O que pouca gente sabe é que o símbolo não foi aceito por vários rabinos, que se opuseram fortemente por saber que se tratava de um símbolo pagão. Entretanto, influenciados pela popularidade que o símbolo tinha ganhado por estar estampado na casa de pessoas influentes, as vozes dissonantes foram abafadas e o símbolo tomou fôlego. Em 1897, o símbolo se tornou o representante do movimento sionista. Como muitos sabem, o movimento sionista tem suas raízes na maçonaria. Existe um livro maçônico chamado A Segunda Milha, que diz: a estrela de 6 pontas é um símbolo muito antigo e um dos mais poderosos. Informação retirada do livro. Sem sombra de dúvidas, a estrela de Davi tem suas raízes na maçonaria, que por sua vez tem raízes no ocultismo da antiguidade. Na literatura védica, nos Vedas, o hexagrama é um importante símbolo do hinduísmo. E parece até uma ironia, mas existe uma mistura em culturas orientais antigas entre o hexagrama, o hinduísmo e a suástica, aquela usada por Hitler e seus compatriotas. Podemos observar que a estrela de Davi não só esteve presente em todas as culturas, desde as antigas até as mais recentes, mas também está em várias religiões, movimentos idealistas e outras coisas mais, até mesmo no budismo, no teosofismo, etc. Existe a presença do hexagrama aparecendo também no islamismo. Afirmam vários estudiosos que Salomão utilizou o selo de Salomão para invocar e controlar demônios e espíritos de ciência, para aprender coisas novas com estes demônios, que obviamente sabem de mais coisas do que nós humanos. Após o casamento com a filha do faraó, pode ter sido muitos anos depois, porém Salomão se desviou dos caminhos do Eterno e se envolveu com ocultismo pesado e bruxaria, erguendo até templos para Moloque e Astarote. Salomão fez muitas outras coisas para o ocultismo. A própria escritura nos diz que Salomão esteve envolvido com isto mesmo. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahweh, o Criador, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim, Salomão praticou o que era mal perante o Criador, e não procurou seguir as orientações do Criador de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre um monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. 1 Reis, capítulo 11, versículos 4 ao 8. Doc Marques, que é um grande ocultista, reconhecido até pelos órgãos do governo americano, disse que o hexagrama é o símbolo mais maligno que existe. Não há nada que chegue nem perto dele. Diz também que a estrela de Davi é o símbolo utilizado nas mais altas cerimônias demoníacas para convidar demônios para este plano existencial. William Schneebelen
que é um dos maiores ex-satanistas dos Estados Unidos, afirma que a estrela de Davi é a melhor ferramenta para a invocação de demônios, servindo até para invocar a antiga serpente, que é o Satã. Este símbolo é encontrado na Cabala, que é uma espécie de ocultismo misticismo judaico. Afirmam muitos estudiosos que a Cabala é a mãe da maioria destas espécies de filosofia religiosa. Segundo os satanistas, o hexagrama dentro de um círculo representa poder concentrado, enquanto o hexagrama fora do mesmo significa poder expandido aos 4 cantos da Terra. Por isso, quando os místicos querem receber a presença do poder, desenha um círculo e põe uma estrela de 6 pontas no centro. Bem, eu não tenho nada contra quem gosta destes símbolos, também não tenho nada contra as religiões descritas acima, que eu citei. Mas eu jamais faria parte de nenhuma delas, nem utilizaria os símbolos descritos para nada, nem daria como conselho para qualquer um ser de lá. E se uma pessoa de dentro me pedisse um conselho, eu diria que é melhor sair. Uma investigação mais atenta confirma que o hexagrama não é um símbolo originalmente judaico. Ele aparece em gravuras budistas e até mesmo em relevos assírios, feitos algumas dezenas de séculos antes da Era Comum, isto é, depois do Mashiach, o Messias. Ao que parece, o movimento sionista resgatou esse emblema antigo e lhe deu um novo significado. Seja como for, em dado momento, os judeus viram no símbolo uma ótima representação para a nação judaica. Muitas tentativas foram feitas para explicar o emprego da estrela de Davi pelos judeus, que em hebraico transliterado aparece como Magen Davi, literalmente escudo de Davi. Segundo Elza Galdino, há uma tradição judaica que diz que os soldados do rei Davi tinham em seus escudos a estrela de 6 pontas. Outra tradição, continua Elza Galdino, diz que os 2 triângulos seriam formados pelos entrelaçamentos de 2 letras gregas, que se chama delta, equivalente à letra hebraica Dalet, que aparece no começo e no fim da grafia hebraica do nome desse rei. Esta última explicação faz sentido, desde que o símbolo seja admitido que uma assimilação cultural e não uma criação judaica. É possível que algum judeu tenha notado que o hexagrama lembra 2 deltas entrelaçados e acabou achando que seria um bom emblema para a nação judaica. Acho esta explicação aceitável. Ainda assim, carece de provas, porque para mim não faz sentido nenhum. Para mim, o verdadeiro escudo de Davi seria o Salmo 91. Para mim, Davi, como um homem justo e íntegro perante o Criador, eu creio que ele jamais colocaria seu nome para proteger um exército. Não faz sentido nenhum para mim. O Deus que a Cabala judaica adora é conhecido atualmente pelo nome de Jeová Branco e Jeová Negro, que é simbolizado pelo hexagrama. O triângulo para cima é o princípio masculino, Jeová branco e positivo. O triângulo para baixo é o princípio feminino, Jeová negro e negativo, formando um hexagrama andrógeno, que é um deus hermafrodita, também representado pelo bode de Mendes, cujas formas também são de um ser andrógeno, com cabeça de bode, masculino, e seios de mulher, feminino. O bode de Mendes, ou Bafomé, é a representação do próprio Satanás, a união do princípio universal masculino com o princípio universal feminino, formando um ser andrógeno e bissexual. Além de ser fundamental para os cabalistas, esta figura é também um yantra andrógeno, isto é, um símbolo mágico que representa aquele deus hermafrodita que seria formado pela união do princípio universal masculino com o princípio universal feminino, num único ser andrógeno e bissexual. Os bruxos e cabalistas que têm acesso a esta doutrina secreta consideram que os seres divinos são hermafroditas, porque seus poderes teriam origem em uma semelhança como este deus andrógeno, mas popularmente conhecido como Bafomé, ou bode hermafrodita de Mendes. Ela se funde com o malévolo deus Moloque, cujo ídolo era uma gigantesca estátua de bronze, que tinha na sua parte inferior uma fornalha com o formato de uma grande saia, conferindo a esta entidade maligna o formato de um ser metade macho, metade fêmea, metade humana e metade animal. Bom, este abominável ídolo era adorado na remota antiguidade, inclusive pelos israelitas que se apostatavam. Já no ano 900 antes de Yahushua, o Messias, eles, da mesma forma que os pagãos da terra de Canaã, sacrificavam seus filhos a Moloque, fazendo-os passar pelo fogo da fornalha que existia no gigantesco ídolo de bronze. Este ídolo sempre foi, na verdade, um protótipo do atual Bafomé, o bode hermafrodita de Mendes, que, sendo uma entidade bissexual, encarna em si mesmo a união dos opostos. Ele é a fusão entre o Yin e o Yang.
e o macho e a fêmea, personificando todo o dualismo gnóstico num único ser, que é considerado por eles como uma emanação universal do absoluto inexistente, ou seja, o vazio absoluto. Todo mago, bruxo, cabalista ou maçom esotérico acredita nesta misteriosa união de opostos, o dualismo gnóstico, como um poderoso princípio universal que deve ser adorado. Eles acreditam neste princípio universal andrógeno, como sendo um ser primordial que teria emitido emanações a partir das quais todo o cosmos teria sido criado, na visão deles, tá? Trata-se do próprio Moloch, também conhecido como Baphomet, que é o próprio Ra-Satã, nosso adversário, numa de suas formas primitivas. Mas seja qual for o nome ou a máscara que Satanás assuma para enganar os povos, todas elas têm arraigada em si mesmas como uma de suas principais características esta ambiguidade abominável. O referido ídolo era construído dessa forma, porque Moloch era amplamente conhecido e adorado como o deus do fogo, Deus com D pequeno, tá? Assim como Lúcifer ou Betrame o são hoje, pois, apesar de, em nossos dias, muitos atribuírem à palavra Lúcifer o significado de portador da luz, o verdadeiro sentido desse vocábulo é portador do fogo, conforme a definição do dicionário, se você pesquisar. Ora, foi a mim que trouxestes vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel? Não, não foi. Carregastes sim o vosso deus Moloch e Renfã, vosso deus estrela, imagens idólatras que construístes para vós mesmos. Amós capítulo 5, versículos 25 e 26. Na Babilônia, Renfã era equivalente a Saturno, Saturday, o dia de Saturno, o sábado do calendário greco-romano. Estevão fez um retrospecto singular de toda a história de Israel, expondo-a desde as suas origens até o episódio do bezerro de ouro, dizendo: todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, antes o rejeitaram, e em seus corações retrocederam ao Egito, clamando a Arão, dizendo: faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E, naquela época, eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Por isso, o Criador se afastou deles e deixou que se entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloch e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que fizestes para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Atos capítulo 7, versículos do 39 ao 43. O Eterno jamais ordenou fazer tal estrela. É de fato um símbolo anti-Torá. Lembre-se que a própria palavra estrela vem de Istar, que tem o mesmo significado. A Madian está em todas as religiões do mundo e é historicamente comprovado que antecede até mesmo o judaísmo. Dentro das escrituras sagradas, a menorá é de fato o símbolo da nação de Israel, assim como o Machia e a Ruxa. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Yahweh. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Nisso aconteceu que reparei, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os espíritos de Yahweh, enviados a toda a terra. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Bom, vou aproveitar também e vou indicar o canal do meu amigo Esdras Riquelme. O nome do canal dele é o Sistema Off. Deem uma conferida, ele tem muitos vídeos bons. Ele faz muitos vídeos sobre a Terra plana e é muito interessante, bem bacana. Deem uma conferida, ótimo canal. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.